Olá, turma. Vamos começar aqui mais uma videoaulazinha sobre potência, dando continuidade ao local que a gente parou, né? Antes da nossa pandemia aí, a gente estava iniciando os trabalhos com potência, potenciação. Esse é um conteúdo visto durante o Fundamental 2 todo. Você dá início no sexto, vê um pouquinho, no sétimo vê de novo, só que vai aumentando. No oitavo você vai ver, mas não com potência. A gente vê com outras matérias, que assim funciona a matemática, né? Você aprende uma para usar em outra, então sempre que você aprende vai usando e vai aumentando seu conhecimento. No nono ano a gente vai ver com mais clareza, com mais força, né? Conteúdo de potência, mas aqui já dá pra gente trabalhar um pouquinho. Vamos lá. Primeiro, noções iniciais. O que eu tenho aqui são os termos, né, os nomes que a gente vai usar em matemática. O primeiro termo chama de base. Normalmente base é algo que fica embaixo, né? Uma base de alguma coisa, uma sustentação. E o segundo é expoente, certo? Vamos ver aqui, ó. O primeiro termo é a base, tá? O primeiro exemplozinho aqui é esse 2 maior. O segundo termo é o expoente, é esse 2 menor. Então, normalmente, né, eu tenho um número maior embaixo e um númerozinho menor escrito de uma forma sobrescrita, né, em cima. Como é que funciona isso aqui? Quer dizer que a base é o número que eu vou usar, né? Tá aqui ele. E o expoente é a quantidade de vezes que eu vou repetir ele em uma multiplicação. Por exemplo, eu tenho 2 como base e vou repetir o 2 duas vezes. Então isso aqui é a mesma coisa que eu ter isso aqui, okay? Então 2 vezes 2 é a mesma coisa que 2 elevado a 2. E aqui eu posso fazer uma multiplicação que a gente conhece. 2 vezes 2 igual a 4, beleza? Próximo aqui eu tenho a base aqui é o 3 e o expoente é 5. Vindo para cá eu tenho o 3 repetido 5 vezes. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Então, isso aqui é a mesma coisa que isso aqui. Só que quando a gente começou a fazer isso aqui, ficava muito grande, ficava feio, né? Então, os matemáticos tinham que bolar uma forma de melhorar o visual, né? Aí criou-se isso aqui, ok? Então aqui é a multiplicação básica que a gente conhece, né? 3 vezes 3, 9. 3 vezes 3, 9. Esse 3 sobrou, eu repeti. Então aqui eu tenho 9 vezes, ó, fiz baixar, né? Esse vezes eu só fiz baixar, então 9 vezes 9 é 81, esse 3 eu ainda não usei, eu baixei. 81 vezes 3, 243, então 3 elevado a 5 é igual a 243, certo? Então isso aqui é a mesma coisa que isto aqui, ok? Então bola para frente, né? Vamos lá. Ver alguns exemplos aqui de alguns casos especiais que vão aparecer, né? Existe uma forma de provar isso aqui, mas inicialmente eu vou apenas mostrar o que é, certo? No oitavo ano tem uma forma de provar que isso aqui é verdadeiro, ok? Primeira coisa, eu tenho uma base e o expoente é zero, certo? Nesses três exemplos aqui tem base, né? Base, base, todos com expoente zero. Sempre que eu tiver uma base elevada a zero, vai ser 1. Não importa o número, não importa se é 10, se é 152 ou se é 65.489. Vai ser um número enorme. Se for elevado a zero, o resultado vai ser 1, certo? Então isso aqui é uma regra básica na potenciação. No oitavo ano a gente mostra bem direitinho com o conteúdo do oitavo por que é, provando que isso aqui é verdadeiro. Então a gente chama de convenção matemática, quer dizer que alguém já provou, sabe que existe, sabe que é verdadeiro, né? E no momento certo a gente vai ver o porquê que é. No momento a gente só tem que saber isso, que é verdadeiro isso aqui, né? O outro exemplo é quando a base for elevado a 1, certo? Eu tenho aqui 23 elevado a 1, é 23. 2560 elevado a 1, 2560. 145 elevado a 1, 145. Quando eu tenho um termo elevado a 1, o resultado é o próprio termo, certo? Ou seja, tanto faz eu escrever 1 como não escrever nada. Eu sei que aqui tem 1, certo? Eu não preciso escrever, mas eu sei que tem 1, certo? Aqui eu estou vendo 1,
Aqui não tem nada, mas eu sei que tem 1, beleza? Então, o que acontece? Todo número elevado a 1 é ele mesmo, ok? Então, bola para frente. Bases negativas. Aqui é importante ter a noçãozinha de jogo dos sinais, que nós iniciamos no ano passado, vocês iniciaram no sexto, a turma do sexto já está vendo, vocês também estão vendo comigo, fiz várias vezes na sala e é importante saber o jogo dos sinais aqui, certo? Primeira coisa, eu tenho aqui uma dúvida, né? Então 4 pontinhos aqui indicando a dúvida. Será que esse termo aqui, menos 3 elevado a 2, é igual a menos 3 elevado a 2 entre parênteses? Vamos lá, vamos aqui para a explicação. O que acontece? Aqui no primeiro caso, o 3 está fora do parêntese, certo? No segundo caso, está dentro do parêntese. O parêntese, ele indica que todo mundo que está aqui dentro vai sofrer interferência do expoente, né? Tanto o 3 como o sinal. Nesse caso aqui, o 3 vai estar exposto, né, ao expoente, certo? O 2 vai interferir no 3, ou seja, a base está exposta ao expoente. Já o sinal não. Okay? Então, só quem vai sofrer aqui é o 3, a interferência, certo? Então, eu tenho aqui, ó, menos 3 elevado a 2, o menos eu vou repetir. O 3 elevado a 2 é o 3 repetido duas vezes, é 3 vezes 3, que é 9. Então, o primeiro termo aqui é igual a menos 9, esse é o resultado, certo? Já no segundo exemplo aqui, no segundo termo, eu tenho um parêntese, certo? Elevado a 2. Então, esse parêntese, ele vai se repetir duas vezes, tudo que está dentro dele. Então, eu vou ter menos 3 vezes menos 3, ou seja, duas vezes. Aí eu sei que eu vou ter menos com menos, vai dar mais. Então, por isso aqui está positivo, certo? Então, você realiza primeiro os sinais, coloca o sinal. Depois, realiza com os números, né? Faz a operação com os números. Então, eu vou ter menos, menos, né? Eu vou ter em duas vezes por causa do expoente 2. Então, menos com menos, mais. Na multiplicação, é mais. E o 3 ao quadrado, né? Elevado ao quadrado é 3 vezes 3. Então, 3 duas vezes. Então, dá 9. Então, isso aqui não é verdadeiro, né? Essa igualdade aqui não é verdadeira, porque aqui dá menos 9, que a gente viu aqui, né? E aqui dá mais 9, certo? Então, cuidado com isso aqui. Okay? Então, se está dentro do parêntese, tudo que está no parêntese sofre influência do expoente. Se está fora, só quem está ali pertinho dele, ó, certo? Sofre influência, beleza? Próximo exemplo aqui, ó. Aqui